Lucas 16, 22. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, ilumina-nos mente e coração. Precisamos do Senhor e que Tua bênção, Senhor Deus, e do entendimento da Tua palavra e da força que ela traz em nossas vidas, atinja todos os lares que acompanham agora a leitura da Tua palavra e a explicação. Ilumina-nos todos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, há algumas semanas nós temos conversado a respeito da salvação. Primeiro, nós estudamos a respeito de qual a solução que Deus deu para o pecado do homem, porque salvar é salvar de algo. E nós estamos nos referindo do grande juízo final, do qual alguns escaparão e não participarão como réus, né? No máximo como juízes, como Paulo nos adverte, que a igreja julgará os próprios anjos caídos. Então alguns estão isentos de serem julgados. Os anjos do céu, porque nunca pecaram contra o Senhor, e os homens na terra que tiveram, ainda que pecando contra o Senhor, tiveram o sacrifício substitutivo de Jesus. Então a solução de Deus foi substituir aqueles que haviam caído por alguém sem pecado, morrendo no lugar deles, sendo julgado, executado, condenado e ressuscitado. Então essa é a história da primeira parte, que foi o que Cristo fez na cruz. No estudo seguinte, estudamos de como eu faço para obter a salvação. Então foi esse o nosso tema. E agora nós vamos estudar o que acontece com os homens que morrem. Aqueles que lançaram mão da solução de Deus, para onde eles vão, e aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, para onde eles vão. Na verdade, o Evangelho nos traz explicações suficientes, e as cartas sobre isso. No texto que eu li, Jesus disse para o ladrão da cruz, que havia se arrependido e reconhecido que ele era rei, foram essas as suas palavras. Ele professou diante do seu companheiro de morte, um outro bandido, ele professou que ele cria que Jesus era rei e que ele estava arrependido. Nós merecemos estar aqui, reconheceu sua culpa e pediu para Jesus lembrar-se dele. E aí Jesus disse que hoje a palavra foi essa. Ainda que alguns caluniadores da palavra de Deus digam que houve um erro de tradução, isso é uma mentira. João Ferreira de Almeida foi coerente com todos os milhares de textos, no qual não há nenhuma variante, em lugar nenhum manuscrito dos que temos guardado, nenhum manuscrito sequer se refere a esse dia como, em verdade te digo hoje, como alguns querem dizer. Então é um absurdo essa interpretação. Aquele que morre está imediatamente com Cristo. E aqui Jesus conta, nessa história do rico e do Lázaro, que morreu Lázaro e os anjos do Senhor vieram buscá-lo. Quanto ao rico, simplesmente diz, morreu e foi sepultado. Só fala isso sobre ele. Mas Lázaro, que teve com certeza um enterro com muito menos pompa do que esse homem rico, que tinha muitos irmãos, tinha 5 irmãos, ele mesmo fala isso aqui nesse texto. Esse homem, Lázaro, foi levado pelos anjos de Deus, teve a honra de ser buscado, que é o que acontece com todos os que morrem. Em que contexto Jesus diz isso? Tá certo? É importante você primeiro saber das teorias, e aí você pode comparar com as Escrituras. Nós temos a teoria de que quando o morto morre, por influência dos pagãos, e dentro do cristianismo tem uma seita que diz que há 4 lugares para onde a pessoa pode ir. Eu vou descrever rapidamente, porque isso acaba tomando muito tempo nosso. Mas rapidamente dizendo, um dos lugares é o céu, onde a pessoa perfeita vai direto. E também as criancinhas, que não são atribuídas, são inimputáveis. Então, essa seita pagã que se faz de cristianismo diz
que as criancinhas até 12 anos, quando morrem, vão para o céu. Então esse é o lugar dos santos e das criancinhas. E aí é por isso que a crendice brasileira diz que se transformam em anjos, mas na verdade não é uma transformação. Aí você tem então a teoria dos 4 lugares. O céu, o segundo lugar que essa seita ensina seria o purgatório, que é uma segunda chance. Aquele que foi batizado nessa igreja ganha o direito de ir ao purgatório, que é uma câmara de torturas. Você fica em sofrimento lá para pagar os seus pecados, e depois que você é purificado dos seus pecados, é purgado, então você sai do purgatório e vai para o céu. Então seria alguém que faz esse voo para o céu com escala. Ele passa primeiro no lugar para ser purificado pelo sofrimento. E por isso se faz missa de 7º dia, faz missa de ano, missa de mês, que é uma forma são missas intercessórias, de fazer com que a pessoa saia mais rápido do purgatório. Se bem que eles não dão certeza nenhuma, não há nenhum telescópio que possa ver essas pessoas saírem do purgatório para o céu. Então, céu, purgatório, terceiro lugar seria o inferno, o lugar para aqueles que não foram batizados por essa igreja ou foram excomungados dela. Esses vão para o inferno, certo? Também porque teria então o batismo dessa igreja o poder de colocar as pessoas no céu e tirá-las do inferno. Então daí fica céu, purgatório e inferno, tá? O inferno é para aqueles que não foram batizados e que tinham mais de 12 anos. Quem tem menos de 12 anos, segundo essa seita pagã, que se apropriou do cristianismo, essa seita pagã diz que ainda há um 4º lugar, que é polêmico porque o último Papa diz que não existe esse lugar. Mas a doutrinação vem apresentando isso nas catequeses, que existe o limbo, que são as crianças que morrem com menos de 12 anos sem o batismo. Aí essas não podem ir para o céu porque não buscaram a bênção da igreja. Portanto, crianças com menos de 12 anos vão para um lugar que é um lugar estático. Não faz frio nem calor, ninguém sente nada, ninguém vê nada, é parado, fica como se estivesse adormecido. Esse é o limbo. Então esses são os 4 lugares que, segundo o último Papa, são só 3. E mesmo assim estão errados. O que a Bíblia nos respalda conhecemos que há somente 2 lugares quando alguém morre e a sua alma vai para lá. Por que a alma? O corpo, na verdade, a gente vê que volta ao pó. Isso o homem verifica e a Escritura diz por quê? Porque o homem veio do pó e por pó ele tornará. Foi o que foi dito a Adão, se referindo Deus ao seu corpo. Mas e a sua alma? Quando o homem é criado, lá em Gênesis é dito a ele que ele agora é uma alma vivente. É isso que nós temos. Quando Deus soprou nas narinas, aquele sopro de Deus não morre. Ele passa a ser nossa alma. E diz o texto da Bíblia que nós nos transformamos, a expressão judaica é Nefesh Hayah, que significa uma alma viva, uma alma vivente. Essa não pode morrer. Ela tem consciência. Existe na própria literatura, conforme Jesus mesmo nos ensina, a ideia de que nós podemos, de alguma forma, ver, ouvir e entender coisas fora do nosso corpo. O apóstolo Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz, no corpo ou fora do corpo, não sei, o Senhor sabe, Deus o sabe. Então, quando Deus o arrebatou, era esse o propósito de Deus, que ele conhecesse o terceiro céu. Só que Paulo não sabia dizer às pessoas, 14 anos depois do que aconteceu, isso está capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele diz que esteve no lugar mais sublime que o homem pode estar. E ele disse, estando lá, vi coisas que eu não podia, que Deus me proibiu de falar e passar às outras pessoas. Era só para mim. Então, com essas coisas, Paulo disse, ele foi tão engrandecido que foi preciso Deus enviar um mensageiro de Satanás, que ele chama de espinho na carne, para o esbofetear, para que ele soubesse que ele, Paulo, era um homem comum.
e que ele não era superior, não era alguma forma de ser superior, para que ele não se soberbecesse. A única coisa que ele ganhou com essa visão, que ele podia referir aos coríntios, era que ele estava debaixo de sofrimento e que ele por 3 vezes pediu a Deus que tirasse esse espinho na carne, e Deus disse: a minha graça é suficiente para você. Bom, essa é a narrativa rápida, mas que nós vemos que o corpo pode ver, ouvir fora. Aliás, a alma pode ver, ouvir e dialogar fora do corpo. É precisamente disso que Jesus fala aqui. O contexto, Jesus está combatendo a avareza. E para combater a avareza, ele conta a história de um homem que era rico, ele não menciona o nome, Jesus é bastante elegante nesse ponto, não cita o nome do homem, e diz que esse homem morreu. Mas enquanto estava vivo, ele se regalava todo dia, ele tinha comida de sobra e se esbanjava. Enquanto que um doente, na sua porta, um mendigo, desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa, vendo do lado de fora da casa, sonhava com aquelas migalhas, e nem isso ele comia. Morreu um e morreu outro. E aí a Bíblia nos diz o desfecho da história deles. O que acontece logo depois que eles morrem? O avarento foi enviado ao inferno. E aquele homem pobre, que não tinha nada que confiar, a não ser uma vida melhor que o próprio Deus lhe daria, esse é arrebatado pelos anjos, é carregado pelos anjos até aonde Abraão estava. É o que o texto, esse é o próprio Jesus contando. Existe uma outra teoria sobre os homens, que acontece com os homens depois que morrem. Nós não vamos perder muito tempo com ela, porque é uma ilusão que surgiu entre os protestantes, alguns protestantes que se desviaram da Igreja Batista por causa de uma profecia. Eles se afastaram da Igreja Batista e criaram uma nova igreja. Eles ensinavam o sono da alma. O sono da alma é uma doutrina que diz que nós ficamos adormecidos, interpretando erroneamente o eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem que você usa uma linguagem mais suave. Então, na Bíblia, algumas vezes, quem morreu é chamado de os que dormem no Senhor. Mas isso é só um eufemismo, para você não falar da palavra morte, porque ela é muito pesada. Daí, não significa que o homem fica adormecido. Tanto é verdade que Jesus nos conta essa história. Esse grupo que acredita no sono da alma, que infelizmente alguns evangélicos com pouca profundidade acabam se influenciando. Eu conheci num programa de rádio um pastor da Assembleia de Deus, e ele falava como se fosse uma doutrina cristã sobre o sono da alma. Eu disse que não era, ele não podia falar em nome da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus crê como os evangélicos creem. É uma boa igreja evangélica e como tal, a Igreja Assembleia de Deus não acredita no sono da alma, e sim na teoria dos 2 lugares, que é mais do que uma teoria, é uma tese bíblica. É Jesus quem nos apresenta. Então, por que nós não podemos crer que isso aqui seja uma parábola? Nós não podemos acreditar que seja uma parábola porque tem alguns elementos que não tem. Vejam bem, é uma parábola de qualquer forma. A palavra parábola não quer dizer uma ficção. Isso é uma inferência que o leitor faz, mas na língua portuguesa a palavra parábola é qualquer história curta. Seja ela verídica ou seja ela fictícia, seja ela um fato ou seja inventada, não importa. O importa é que é uma história curta. Então, a tese que eu estou mostrando aqui nesse texto é que não se trata de uma história de ficção, de uma obra de ficção, de uma invenção de Jesus. Jesus não inventou essa história para ilustrar. E eu vou levantar alguns pontos para que nos ajude, porque aqui vai servir de base para que nós vejamos. Vários textos da Bíblia nos mostram que nós, depois que morremos, vamos encontrar com Abraão, vamos encontrar com os patriarcas, com os homens salvos por Deus, as nossas almas. Nosso corpo fica aqui e volta ao pó. Então, da onde a gente tira isso? Das próprias palavras de Jesus. Jesus nunca conta uma parábola em que ele menciona um nome. Quando geralmente alguma coisa que nós podemos imaginar que seja uma ficção, uma mera ilustração de Jesus, ele diz: um certo homem arrendou o seu campo, um certo homem saiu de viagem, um certo homem. Então Jesus nunca
menciona, podem ser até verídicas, mas Jesus nunca menciona nomes. Aqui Jesus menciona Abraão e Lázaro, personagens reais. Se esses homens não, se esse diálogo nunca aconteceu, Jesus contou uma grande mentira. E não podemos imaginar que o nosso Senhor fizesse isso. Ele já cita os nomes para dizer para o hebreu: você que é judeu, quando morre, confiando no Senhor, você vai para junto de Abraão. E aí ele cita Lázaro e Abraão no céu. E ele fala de alguém que está em chamas no inferno. Aí a palavra de Jesus, ele não cita o nome do rico, mas de qualquer forma nós temos o rico conversando com Abraão. E é esse diálogo que é a base do ensino de Jesus. Se ele nunca aconteceu, aí está um outro fator. Não tem o menor sentido essa parábola. Vocês imaginem um fariseu perguntar: então o senhor está dizendo que os avarentos, depois que morrem e aguardam o grande julgamento, eles vão ficar em tormentos? Imagina Jesus responder: não, foi só uma mentirinha que eu contei para vocês, para dar medo em vocês. Então não pode ser considerado como uma ficção, senão se transforma numa mentira. Então tudo o que acontece aqui na história tem elementos de verdade. É uma parábola porque é uma história curta, mas não é uma parábola fictícia, não é uma ficção, não é uma invenção de Jesus. Esses fatos aconteceram e Jesus nos mostra o que aconteceu, porque do lado de lá ninguém sabe o que acontece. Então Jesus, que sabe todas as coisas, nos revela o que aconteceu com o rico. Há uma probabilidade, inclusive, que esses dois personagens fossem conhecidos dessa comunidade a que se refere. Tá? É bem provável. Como a história do bom samaritano possivelmente aconteceu e ganha mais força ainda se pensarmos que um samaritano fez aquilo por um homem. E daí, por isso, é tão forte que Jesus pergunta: quem é o próximo daquele que foi assaltado? Se realmente aconteceu, então ganha força. E aqui, no caso, aqui há elementos muito fortes para acreditarmos que realmente aconteceu. Bom, então quais lições nós tiramos? Aqui, para nosso efeito de escatologia, um homem avarento confia nas suas riquezas, só que as riquezas não fazem dele alguém apto para entrar na morada de Deus, conforme o Salmo 24 nos diz que ninguém que é sujo de mãos, puro de coração, uma pessoa falsa, uma pessoa que jura falsamente, quer dizer, ele jura, mas com maldade, para enganar aquele que está ouvindo o juramento. Isso tudo no Salmo 24 diz que não subirão no monte do Senhor os que estão assim. Então, nós temos da parte de Deus a orientação de que tipo de gente que entra lá. No caso, Jesus nos conta que Lázaro, aquele mendigo, foi levado pelos anjos, algo que os homens não podem ver quando nós morremos, que os anjos do Senhor vêm buscar nossa alma. É que uma figura extraordinária. E eu quero dizer para você, se de um momento você vir os anjos vindo, te pegando pelos braços e te levando, então regozije-se porque você morreu e vai estar com o Senhor. Lázaro foi levado para junto de Abraão. E o rico daqui pediu que fosse aliviado. Então, uma outra lição que nós temos é que aqueles que aguardam o julgamento, ou seja, a maioria dos homens que vão passar pelo julgamento, esses homens, de alguma forma, passam por sofrimentos. E ele diz que ele está ardendo numa chama. Ele falou: manda Lázaro molhar a minha língua, porque a mero molhar a língua, pensava ele, vai me aliviar uma sede tremenda. Molha a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama, estou em tormentos. Bom, e aí alguém diria: como que ele está sentindo, como que ele pede para a língua, quando ele já não tem mais corpo? É bastante interessante isso. Mas as pesquisas mostram que as nossas sensações estão todas aqui, estão todas na alma, elas não estão no corpo. Tanto é verdade que se alguém furar o seu dedo com uma agulha, e na verdade não dói no dedo. As descobertas da medicina descobriram que quando você fura a agulha, aquele tipo de energia elevado por ondas elétricas rapidíssimas até o seu cérebro e volta.
E aí que você sente a dor. Daí sabemos que as pessoas que têm alguma interrupção nervosa na sua coluna, da parte dali para baixo, em algum ponto da sua coluna que ele tem essa interrupção, ele não tem nenhuma sensação no corpo, porque as dores e os prazeres estão todos na alma. É o cérebro que interpreta a queimadura, o furar com a agulha, e ele devolve essa informação para o seu membro, e aí você sente na mão. Se você for a pessoa que passar por isso for um tetraplégico, alguém que do pescoço para cima, só sentirá as sensações na cabeça, porque o seu corpo não emitirá nenhuma onda. Há uma interrupção de energia, há um corte de energia e você não tem o cérebro avisado e o cérebro não pode devolver essa mensagem, daí as pessoas não sentirem. Mas está tudo na alma. Tanto que um homem que tem a perna amputada, vez por outra, sente coceira na perna. Ele vai com a mão coçar uma perna que não existe mais. Por quê? Está algo que está uma experiência, uma sensação que está na sua alma. Então não faz sentido sentir coceira. Aquilo é muito real para quem está sentindo. Porém a perna não está ali mais. Isso é só uma ilustração para mostrar que as nossas sensações estão no cérebro. Sobre hipnose, já se viu a experiência que uma pessoa debaixo de sugestão hipnótica, que pode acontecer que numa hipnose, a pessoa come uma cebola, ainda diga que maçã maravilhosa, que maçã deliciosa, comendo cebola, mordendo uma cebola. Por quê? A sensação é sugerida. As sensações estão na alma, elas não estão no corpo. Então, por isso, esse homem no inferno sente sede e pede para molhar a sua língua. E aí, Abraão diz para ele, não é possível, os que estão daqui nunca vão passar para aí, e os que estão aí não passam para cá. Então, essa história que Jesus nos conta já elimina de vez qualquer ideia de uma reencarnação. Então, ninguém que está no estado com Deus pode voltar e estar junto e tanto retroceder como evoluir, não há como evoluir. Os mortos em Cristo estão com Abraão no céu. E os mortos sem Cristo estão em tormentos no inferno. A Bíblia só fala desses dois lugares. E seitas pagãs tentam introduzir novos lugares e novas experiências para induzir a pessoa, quem está por trás disso é o inimigo, para induzir as pessoas ao erro e não conseguirem interpretar o que a Bíblia nos diz. Mas Jesus, com muita clareza, e você é inteligente, Deus te deu uma inteligência, leia esse texto e experimente a possibilidade que eu te ofereço de que é uma história real, que esse fato aconteceu. Porque senão a parábola ou a história perde todo o significado, perde a razão de ser. Então, para que nós possamos concluir, observe que Abraão está no céu e Lázaro vai para lá. O rico morre e não vai para Abraão. Não há essa ligação, porque o rico não confiava em Deus, como Abraão e como Lázaro confiavam. Ele confiava nas suas riquezas. Daí Jesus conta a história e o final da história desses homens. O que é de interessante é que, como ele teve uma recusa, Abraão disse, é impossível, eu não posso mandar Lázaro aí. Ele chama Abraão de pai, porque ele é um judeu, ele é um hebreu, ele tem sangue de Abraão, mas não tem acesso ao céu. Então, que nos mostra que muitos que se dizem do Senhor vão parar no inferno também. E ele lá do inferno, então, ele pede uma segunda coisa. Então eu te peço, já que o Senhor não pode me atender, que o Senhor mande Lázaro à casa dos meus pais, para que Lázaro o avise, porque eu tenho muitos irmãos e não quero que eles venham para onde eu estou. Ele dizia que tinha aqui, o próprio texto, ele diz que tem 5 irmãos. Então eles eram 6 filhos do mesmo pai. E aí ele diz que com os seus 5 irmãos, ele não queria que os seus irmãos descessem para esse lugar de tormentos. E aí Abraão disse, não, eles têm Moisés e os profetas, que era uma forma judaica. Vejam que Abraão viveu 500 anos antes de Moisés. Então não faz sentido pensarmos que ele estava falando que Moisés estava vivo e os profetas também. Não.
Moisés e profetas é uma forma judaica de se referir à Escritura, à Bíblia do hebreu. Moisés representa a lei e os profetas, é assim que eles chamam hoje Torá Veneviim, que significa a lei e os profetas. É assim que eles se referem às Escrituras. Então Abraão está dizendo, eles têm as Escrituras, ele tem os escritos de Moisés e os escritos dos profetas, que eles ouçam. Já havia muito texto sobre a avareza, prevenindo o homem que o avarento não herdará o reino dos céus. Então já havia muita exortação em Moisés e os profetas, que eles leiam. E aí ele pediu de novo, falou, não, pai Abraão, eu insisto que o senhor mande Lázaro, porque eu também tinha Moisés e os profetas, eu também lia as Escrituras. Porém eu vim parar aqui. E meus irmãos não vão dar crédito, porque eles são ricos, eles herdaram as minhas riquezas. Então veja só, o que eu estou pedindo é que o senhor mande Lázaro, porque se alguém dentre os mortos aparecer, é uma coisa tão estrondosa, todo mundo viu Lázaro morrer. Se Lázaro volta lá, eles vão tomar um susto tão grande, que eles vão começar a obedecer a Deus. E Abraão diz, não, se eles não creem, através de Moisés e os profetas, através das Escrituras, nunca crerão, ainda que eu ressuscite, ainda que se ressuscite os mortos, que Deus ressuscite os mortos, os seus irmãos nunca vão crer. Quem vai crer, crê pelas Escrituras, porque esse é o método de Deus. Então veja só, nos apontando como a Escritura uma possibilidade, é por isso que nós estudamos, lemos, divulgamos as Escrituras, por isso que a Bíblia é um dos livros mais vendidos da história, disparado o maior best-seller. Nenhum autor conseguiu chegar nem perto daquilo que a Bíblia é vendida e traduzida no mundo, para mais de 3.000 idiomas. E até hoje, missionários se dedicam a traduções. Nós temos um herói desse, que eu peço que você ore por ele, que é o Ronaldo Lidório, que é um dos tradutores para mais um idioma da história. Ele produziu uma gramática, produziu um dicionário e uma tradução do Novo Testamento lá em Gana, né? O meu colega Ronaldo Lidório. Então, peço você que ore, porque a esposa dele está muito afetada pelo Covid-19 e ele também. Então, que vocês orem pelo reverendo Ronaldo Lidório. Eles têm algumas complicações, porque nas missões que ele fez à África, hoje ele é missionário entre os índios na Amazônia, nas missões que ele fez na África, ele pegou malária. E aí, ele pode estar frágil, ele representa um grupo de risco, porque o fígado de quem pega malária, ele fica bastante debilitado. Bom, fechando o parênteses aqui, voltamos à história. Só existem dois lugares, céu e inferno. Por quê? Depois da morte, nenhum processo existe que possa salvar o homem. O homem só tem chance de ser salvo nesta vida. Então, que ele dê atenção a Moisés e os profetas que nos orientam como nós vamos chegar. Eles apresentam Jesus, que é a nossa salvação, a solução de Deus. Quem confia em Jesus vai para o seio de Abraão. Quem não confia em Jesus vai para o inferno e tormento. Só existem essas duas possibilidades. E os textos da Bíblia que nos diz que nós vamos para esses lugares imediatamente após a nossa morte são muitos. Paulo escreve aos Filipenses e aos Coríntios dizendo que se ele morresse, ele estaria imediatamente com Jesus, que é incomparavelmente melhor. Então, há vários textos da Bíblia que nos apontam para isso. Davi, quando o seu filhinho, que nasceu de Batseba, o primeiro filho, irmão de Salomão, nasceu de Batseba e morreu. E Davi, então, entristecido, veste roupas reais, tira o pano de saco que estava sobre ele, manda dar um banquete e vai comer. E os soldados, então, vieram e perguntaram, Senhor, quando o seu filho estava vivo, você vai encontrar isso na história de Davi, muito bonito. Seu filho estava vivo, o senhor lamentava e chorava. Agora que seu filho morreu, em vez de o senhor continuar lamentando, o senhor veste roupas especiais e vai comer e tudo. A resposta de Davi foi muito simples e muito direta. Davi disse, enquanto meu filho estava vivo, eu chorava diante do Senhor, para o Senhor reverter a sorte e salvar o meu filho. Porém, tendo ele morrido, ele nunca virá a mim, mas eu irei encontrar com ele. São palavras de Davi nos demonstrando que realmente é isso que acontece.
Você morrendo, você vai para o lugar onde os santos aguardam o julgamento. Ainda que eles não vão participar do julgamento, eles não serão réus nesse julgamento, e já foram julgados em Cristo, tanto Abraão, Davi, o filhinho de Davi e mais quem você pensar, foram julgados já na cruz do Calvário. Os outros que não receberam esse julgamento da cruz do Calvário terão que responder no julgamento pelas suas obras, por aquilo que fizeram. Então, essa que é a possibilidade bíblica, e que por isso está sendo pregado esse evangelho para você. Para que, se você ainda não disse a Deus que crê no seu nome, você ainda não garantiu o seu lugar lá. Se você orar a Deus, pode ter absoluta certeza que hoje você estará no paraíso, no dia que você morrer, né? Não hoje. Mas o hoje do ladrão, o dia da sua morte, vai ser um dia de encontro com Deus e não um dia de tristeza. Um dia de celebração, como foi para Davi. Porque somos mais do que vencedores. E nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Então não existe sono da alma, não existem 4 lugares. Jesus fala de 2 lugares. É o que a Bíblia nos ensina. Não existe, o resto é fantasia humana para tentar amenizar a dor da morte. Certo? E não há um purgatório no qual você paga pelos seus erros. Seus erros ou foram pagos em Cristo, ou serão pagos na eternidade, no lago de fogo. Então, é essa possibilidade. E um pastor, ele é irresponsável se ele enche as pessoas de falsas esperanças, de que ofertas gordas, de muito dinheiro, vão conquistar o reino dos céus. Ou que as pessoas não devem se sentir mal com o seu pecado. Devem se sentir mal sim, porque eles vão salvá-la. A consciência pesada pode levar alguém que sofre tanto com a sua consciência a buscar Jesus. E buscando Jesus ser salvo. Então, como um médico responsável diz a verdade para o seu cliente para que ele faça o tratamento, assim também o pastor tem a obrigação de dizer: o pecado é punido com o inferno e depois com o lago de fogo. Jesus é a solução de Deus. Converta-se hoje, arrependa-se e creia no nome de Jesus. Isso é conversão. E o que vai acontecer? Você terá um lugar junto a Abraão, nos céus, nos prazeres. Tá? Então, fica aí recomendada a leitura de você de Lucas 16, de 19 a 31. Aqui na minha Bíblia, já com muito sabiamente, está colocado o rico e o mendigo. É assim que é chamado, é o título que a Sociedade Bíblica pôs e que foi muito sábio. Porque aqui não se trata de uma parábola fictícia, mas uma história que Jesus nos conta para que a sua história seja diferente desse rico. Não confie em ninguém, não confie numa religião, não confie em nenhum homem que tenha a verdade. A verdade está com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o que você tem que fazer? Crer em Jesus e confessá-lo como seu Senhor. Isso, diz Paulo, você já está salvo. Então, com essas palavras das Escrituras, nós estamos encerrando nossa aula de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida e que, se alguém não tem o reino dos céus, é muito simples. Ore a Deus e entregue seu coração a Ele. E o resto Ele vai encaminhar. Mas é bênção da mão dEle, certo? Então, que Deus te abençoe. Que você tenha um domingo maravilhoso. Vamos orar e encerrar com a bênção apostólica.